Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de Esther, capítulo 11, versículo 17. Porque tua serva é piedosa e serve noite e dia ao Deus do céu. Agora permanecerei junto de ti, meu Senhor. Eu, tua serva, sairei toda noite à escarpa. Rezarei a Deus e ele me dirá quando consumaram o seu pecado. Quando eu estava aqui em meditação, o que já me vinha muito forte ao coração é: mesmo em meio a todo perigo, permaneça fiel a Deus. Mesmo em meio a todo perigo, permaneça fiel a Deus. Para que fique bem gravado em nossos corações e em nossa mentalidade. Mesmo em meio a todo perigo, permaneça fiel a Deus. Aqui, Deus suscitou uma mulher para que através dela fosse vencida uma guerra e não houvesse propriamente confronto. Aqui, a cidade de Betúlia estava cercada por Holofernes e todo o seu exército, a ponto de não ter mais água, não ter mais mantimento ali. Todos estavam amedrontados. Mas Deus suscitou aqui propriamente Judite. Ela mudou as suas vestes de viúva e colocou suas vestes mais belas. Abriu o portão dali da cidade de Betúlia e foi ao encontro dos inimigos. E diante deles ali, Deus suscitou nela que, através de sua beleza, ela conquistasse a confiança aqui de Holofernes. Mas mesmo diante dele, diante de todo aquele exército, diante de todo aquele perigo, ela pronunciou estas palavras: porque tua serva é piedosa e serve noite e dia ao Deus do céu. É muito forte isso. Em meio ao perigo, ela não teve medo de falar. Serve noite e dia ao Deus do céu. E ali, numa noite, ela decapitou, arrancou a cabeça de Holofernes, retornou para Betúlia, aonde estendeu aquela cabeça ali, de modo que todos pudessem ver. E quando, ao amanhecer ali, todos viram aquela cabeça de Holofernes, ali no exército de Holofernes, todos ficaram em pânico, e foi vencida, né, através aqui de Judite, foi vencida aquela batalha, sem ter o confronto ali propriamente, mas porque Deus usou uma mulher para que houvesse ali, né, através dela fosse obtida a confiança e através dela fosse vencida essa guerra. Por isso que nos traz aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 27. Mas o que é loucura no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios. E o que é fraqueza no mundo, Deus o escolheu para confundir o que é forte. E foi propriamente aqui. O que é fraqueza no mundo, Deus o escolheu para confundir o que é forte. Aonde eles ali iriam imaginar que uma guerra seria vencida por uma mulher. Mas o que é fraqueza no mundo, Deus escolhe para confundir o que é forte. E foi o que aconteceu. Eles ali jamais iriam imaginar que através daquela mulher seria ali acabada aquela guerra e seria vencida, né, por eles. Então, meu irmão e minha irmã, eu não sei quais são as batalhas diárias a qual você está aqui exposto e exposta. Mas, mesmo em meio a todo e qualquer perigo, permaneça fiel a Deus. Talvez o seu perigo seja ainda estar exposto e exposta a prazeres aí, né, carnais. Mas não ceda, meu irmão e minha irmã. Mesmo em meio às piores e maiores tentações, permaneça fiel a Deus. Não ceda.
Pode aqui hoje, né, você estar numa situação que você esteja falando que não vai aguentar mais, que você vai se entregar. Não faça isso. Permaneça fiel a Deus. Pois propriamente aqui, né, nos traz o que é fraqueza no mundo, Deus o escolheu para confundir o que é forte. Por isso que a palavra nos traz também, né? Porque é sendo fraco que aí que sou forte. Pois quando eu me sinto fraco, é aí que sou forte. Então não ceda, meu irmão, minha irmã. Mesmo em meio a todos esses perigos a qual você está exposto e exposta todos os dias, continua confiando em Deus. Não transgrida as leis do Senhor. Não ceda, seja aquilo que esteja acontecendo, né? Confronte, realmente isso. Confronte. E fale aquela situação no seu mais íntimo. Deus é maior que tudo isso. Deus é maior que tudo isso. Então, mesmo em meio a todo perigo, continua confiando e obedecendo a Deus. A exemplo de Judite aqui, né? O livro de Judite é fantástico. É um agir de Deus aqui sobrenatural. E aqui, sem medo, ela falou, né? Porque tua serva é piedosa e serve noite e dia o Deus do céu. Deus aqui a usou, a conduziu aqui com coragem a enfrentar aquele exército. Porque ela venceu. Porque noite e dia ela sempre se manteve obediente e fiel a Deus. E isso é minha, você, meu irmão e minha irmã. Noite e dia a gente tem que se manter fiel a Deus. Só você sabe as batalhas que você vem enfrentando, só eu sei as batalhas que eu venho enfrentando. Mas em meio às piores batalhas, às piores tentações, aos piores desejos, seja o que for que esteja acontecendo, não ceda. Ah, a minha carne quer isso daqui. Não, você não vai ter. Porque em meio à pior tentação, eu continuo firme aqui, obediente a Deus. Ah, mas eu tô com desejo carnal daquilo ali, eu não tô aguentando. Se mantenha firme, meu irmão e minha irmã, pois você vai aguentar sim, em nome de Jesus. Em meio às piores batalhas, permaneça fiel a Deus. Em meio aos piores perigos, permaneça fiel a Deus. Você permanecendo, resistindo, aqui se mantendo fiel a Deus, tudo aquilo irá sair de perto de você e você vencerá dia após dia essa batalha ou qualquer outra que possa estar por vir, né? Então, meu irmão, minha irmã, neste dia que a gente fale para nós mesmos, em meio à pior batalha, permaneço fiel a Deus. Em meio à pior batalha, permaneço fiel a Deus. Amém? Reflita neste dia, não ceda, né? Medita também aqui no livro de 1 Coríntios, né? O que é loucura no mundo, Deus escolheu para confundir os sábios. E o que é fraqueza no mundo, Deus o escolheu para confundir o que é forte. Pois quando eu me sinto fraco, é aí que sou forte. Então, não ceda. Eu não sei, novamente eu repito, eu não sei no que você está aí envolvido todos os dias, que está tentando te seduzir, seja pelo meio de um desejo carnal, por uma tentação, seja o que for. Em meio a todo perigo, permaneça fiel a Deus. Pois não é sobre os outros, é sobre nós, o nosso relacionamento com Deus. E para ele permanecer firme, nós temos que resistir. Meu irmão e minha irmã, em meio a todo perigo, permanecemos fiel a Deus. Amém? Reflita neste dia. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.